Olá, irmãos, olá, irmãs. Meu tema é meditação. Muito se fala em meditar, mas não sabemos ao certo a eficácia da meditação. Oração e meditação é a mesma coisa? Se não, o que diferencia cada uma? Onde e como surgiu a prática e como que o kardecismo incentiva a meditação? Essa e outras questões são o que eu pretendo esclarecer neste vídeo. Não há consenso entre os historiadores e estudiosos quanto ao surgimento da prática meditativa no mundo. No entanto, é uma prática muito utilizada principalmente na Índia há mais de 3.000 anos antes da vinda de Cristo. A palavra meditação vem do latim meditatum, que significa ponderar. E sim, os primeiros registros da prática eram geralmente associados ao contexto religioso, sim. Faziam por meio de mantras em que as pessoas entravam em estado de êxtase durante os rituais e as oferendas aos deuses. Com o passar do tempo, a prática se espalhou pela Ásia e foi sofrendo pequenas transformações ao ser adotada por diversas religiões, como o budismo, o hinduísmo e o judaísmo. Como no nosso centro trabalhamos com as multilinhas, torna-se imprescindível compreendermos como esta prática pode nos conectar com as nossas entidades de trabalho. Apesar dos métodos serem diversos, o objetivo da meditação era apenas um: entrar em contato com a essência e evoluir. Durante muito tempo, realmente a meditação ficou restrita a países orientais, passando a ser popularizada apenas no século XX, com a chegada do guru Yogananda aos Estados Unidos, que veio justamente para difundir as práticas de meditação e de yoga. É claro que não foi muito bem aceito no início, porque a meditação ficava muito focada nas religiões orientais, como foi dito. E como no Ocidente o cristianismo sempre foi muito mais forte, a gente só tinha a prática da oração como a conexão com a nossa divindade. Nós vamos falar mais adiante a diferença entre a oração e a prática meditativa. Outra questão que sempre pesava de forma contrária à meditação é que para se praticar era preciso estar totalmente isolado como os monges e os budistas, e no espiritismo esse isolamento é contrário à prática da caridade e do desenvolvimento das nossas relações, a fim de aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos. Foi somente na década de 1960 que a prática meditativa alcançou hospitais e universidades dos Estados Unidos. Os benefícios da meditação começaram a ser seriamente estudados por pesquisadores como o professor de Harvard, Dr. Herbert Benson. Em 1967, ele descobriu que pessoas em estado meditativo usavam cerca de 17% menos oxigênio. Além disso, apresentavam menor pressão sanguínea e aumento na produção de ondas cerebrais, essenciais para ajudar na melhoria na qualidade do sono, principalmente. É exatamente o que o Sérgio disse e trouxe nas orientações do vídeo sobre a meditação usando as cores. A partir de então, a meditação passa a ser validada por meio da ciência e os diversos estudos produzidos em Harvard. Ao invés de focar apenas no desenvolvimento espiritual, a meditação passou a ser utilizada como ferramenta para promover o relaxamento e obter mais saúde e afiar a mente. No entanto, gente, meditar não é esvaziar essa mente como as pessoas preconizam. É muito difícil fazer isso. Ou ficar apenas horas ali por horas, sentado numa posição de lótus. Essa é uma das várias modalidades de meditação, mas não é só isso. Mais do que meditar, a meditação em si ela é um exercício de foco, de concentração, que promove relaxamento físico e equilíbrio psicológico de quem pratica. E para começar a prática diária, vale aí uma recomendação, que eu considero muito importante. A atenção total à sua respiração. E tente fazer isso em um local calmo, que pode se iniciar por 2 minutos e ir aumentando aos poucos, assim que você consegue aumentar a sua concentração. Sua mente vai devagar para outros pensamentos, isso é fato. Sempre que isso acontecer e tomar consciência, volte lentamente a concentração de sua respiração, ao ar que entra e sai de seus pulmões e vai dar tudo certo. Com o treino, você consegue se concentrar cada vez mais facilmente e por mais tempo. Mas se ainda assim está parecendo um pouco impossível,
Deixe esses pensamentos virem para sua mente, porque é assim mesmo que tem que ser. Porém, tenta ser um observador disso. Não julga, né? Não se envolva tanto com esses pensamentos. Apenas permita que eles cheguem, observe ele como na terceira pessoa e aí deixa ele ir, sem fazer nenhum julgamento, sem se absorver demais com esse pensamento. Você vai começar a perceber que os benefícios da meditação não é algo tão fora do contexto e tão longe de ser alcançado. Então, voltando aos tipos de meditação, o mindfulness é uma forma em que realmente não se usa os mantras, não tem intenção de elevar o espírito, nem de ser uma maneira de encontrar Deus. Não está ligado ao budismo, ao hinduísmo, ao taoísmo, já que também não leva em consideração o lado religioso. O foco está realmente em prestar atenção às sensações do seu corpo, em especial à respiração, para assim você ir interrompendo essa bagunça de pensamento desordenado e aos poucos acalmando sua mente. É uma técnica muito útil, muito utilizada atualmente, não só em hospitais, clínicas, escolas, vários treinamentos, né? Com um programa de redução do estresse, que é o Mindfulness, né? Do médico americano Jon Kabat-Zinn, que isso nasceu lá em 1979, o intuito foi de realmente tratar pacientes com dores crônicas que não respondiam aos tratamentos convencionais. Então, se você segue uma prática correta, a tendência é que seu organismo faça uma espécie de autocura. Ela vai te livrar, vai livrar a sua mente do estresse, da ansiedade, que são dois fatores responsáveis pelo aparecimento das doenças, né? Mas, vamos voltando aqui um pouco ao nosso propósito, que é o da concentração e conexão com os nossos mentores. Então, eu quero aproveitar as descobertas científicas em torno da prática meditativa e colocar sob a luz do Espiritismo. Ora, se nos vídeos sobre cura e sobre obsessão e desobsessão deste canal, Sérgio nos aponta o caminho da oração e da meditação como formas de nos conectarmos e nos curarmos de nossas próprias dores, correto? Então a ciência e a religião podem e devem caminhar lado a lado, não é isso? Emmanuel, em algumas de suas obras, faz alguns elogios aos profetas e mestres aí do antigo mundo oriental e das religiões, como ele fez já algumas referências a Lao Tse, Buda, Krishna, assim como as escrituras milenares como Vedas, por exemplo, todos que indicavam a meditação como meio positivo da busca da unidade com Deus. E Leon Denis traz uma passagem lindíssima. Deus nos fala através de todas as vozes do infinito. Ele nos fala não numa Bíblia escrita há séculos, porém numa Bíblia que se escreve todos os dias, com esses caracteres majestosos que se chamam oceano, mares, montanhas e astros do céu, através de todas as harmonias suaves e graves que sobem do seio da terra ou descem dos espaços térreos. Ele nos fala ainda no santuário do nosso ser, nas horas de silêncio e de meditação, quando os ruídos discordantes da vida material se calam. Então a voz interior, a grande voz desperta, se faz ouvir. Essa voz sai das profundezas da consciência e nos fala de dever, de progresso, de ascensão. Há em nós um refúgio íntimo, como uma fonte profunda, de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude e de luz. Aí se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Leon Denis, Paris, 1911. Vocês devem estar se perguntando assim, mas em toda a obra de Allan Kardec não há uma verdadeira menção sobre a prática meditativa. E de fato, gente, não há mesmo. Não do jeito como a gente fala, meditação. A palavra meditação realmente ela não aparece em nenhum livro de Allan Kardec. Mas se você parar para analisar, o conhecer a si mesmo, exercício de concentração e de elevação dos pensamentos permeiam todas as suas obras. E olha só, ao analisarmos a raiz etimológica da palavra, como falado anteriormente, que vem do latim meditare, significa que a gente está voltando para o centro, quando nos desligamos do mundo exterior e voltamos nossa atenção para dentro de nós. A gente pode utilizar essa concentração quando for focado em uma afirmação mental, por exemplo, algum mantra, uma imagem sagrada. Pode também ter o objetivo de tornar nossa mente vazia
observando os pensamentos que vêm e que vão, como falado anteriormente. Então, esse silenciamento dos sentidos e centralização dos pensamentos acalma as ondas internas e nos torna uno com a essência, com o nosso divino. E aí eu trago aqui uma outra passagem do site Meditação no Espiritismo, que fala: meditação, assim, diz respeito a um estado superior de consciência, no qual deixamos de ser comandados por cadeias sequenciais de pensamentos habituais e pela influência fisiológica alimentadas nas fontes de nossa natureza animal e egóica, e passamos a viver em comunhão com nosso Cristo interno, que a nada se escraviza e, plenificado, tudo doa de si mesmo. A Federação Espírita do Estado da Bahia também faz um relato sobre meditação. Uma outra alternativa para nos tornarmos conscientes da presença divina consiste no desenvolvimento da capacidade de meditar. Muitas escolas de meditação existem no mundo, laicas ou religiosas, demonstrando o valor dessa atividade. Na cosmovisão espírita, meditar é o caminho de acesso ao superconsciente, sendo nele delineado nosso futuro evolutivo até o desvelamento do reino dos céus, presente desde sempre em nós mesmos. É, portanto, um ato de introspecção, atividade bastante recomendada para o conhecimento de si mesmo até a completa desidentificação de todos os veículos de manifestação do espírito, quando se consegue perceber-se como essência imortal, permanente, de natureza divina, partícipe do Criador, sua imagem e semelhança. Pela meditação, desenvolvemos habilidades de ordenação das ideias, tomando uma delas como estruturante a atenção concentrada, o silêncio mental, e entramos em estágios elevados de consciência com o intuitivo sintético e o não dual. Nestas condições, torna-se factível a presença de Deus no seu aspecto transcendente. A partir dessas explicações, não podemos então deixar de fora a questão 919 do Livro dos Espíritos, em que se pergunta: qual meio prático mais eficaz que se tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia. Quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo: se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Então significa dizer que a atenção para dentro de nós é a tal da meditação, né? Isso a gente já entendeu. Então qual é a diferença entre meditar e orar? Então vou deixar aqui para Emmanuel Chico Xavier a explicação. Item 167. Na oração. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta, paciente, todas essas fileiras de candidatos de seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes as mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo,
algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam-se as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração, unido a Jesus, é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Na sequência, vem o item 168, que fala da meditação. E foram sós no barco para um lugar deserto. Marcos, capítulo 6, versículo 32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos naturalmente estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado, é natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te levará a mente eivada de aflições, balsamizará as tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz, teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Enquanto que a oração é o ato de conclamar a presença de Deus, a meditação é a inteira conexão com o divino. E isso ficou muito claro. Ok, já entendemos aí sobre a importância da meditação para a nossa saúde física, mental, espiritual, à luz do espiritismo, não é mesmo? Agora precisamos aprender como meditar. Sérgio gravou um vídeo explicando sobre a meditação, sendo utilizada aquelas bolas de luzes que vão passando por todo o seu corpo e seu chakra. É uma excelente e eficaz forma realmente de concentrar e fazer essa limpeza no seu sistema como um todo. A meditação mais simples e já falada é o fato de sentar-se no chão ou numa cadeira e ficar por alguns minutos trazendo a sua consciência para o aqui e o agora. A respiração, ela se torna ali muito eficaz porque, independente de qualquer coisa, ela está presente, não é verdade? A respiração sempre está presente. Então, você pode iniciar por 2 minutos essa meditação e ir aumentando gradativamente. E quanto mais você for avançando, perceberá que sua mente ficará mais leve, mais tranquila e você vai ficando mais centrado para as questões do dia a dia. Uma outra forma é entoando os mantras, que também é muito utilizado pelos indianos, e o mantra ele tem um poder muito forte, um poder energético muito forte, e as mensagens que ampliam o seu estado de concentração, né? Então você consegue ter essa abertura de conexão com seus mentores ao fazer essas meditações entoando o mantra, né? Você também pode meditar colocando a atenção na sua respiração e fazendo, por exemplo, um escaneamento corporal. Muito parecido lá com as bolas indicadas pelo Sérgio, o escaneamento corporal, você vai passando, né, sua atenção em cada pedacinho, cada passagem ali, cada ponto do seu corpo, inclusive nos pontos onde você sente dor, e você leva a respiração, um ar, né, mais oxigenado para aquela dor, para aquela região, leva luz para aquela região. Experimenta fazer isso. É perfeito, maravilhoso para tirar a tensão das costas, pescoço, daquela dor de cabeça. Ao invés de já diretamente tomar um remédio, tenta fazer um escaneamento corporal, uma meditação. É maravilhoso. Você pode também meditar caminhando.
pode caminhar lentamente, colocando atenção em cada passada e no movimento do seu corpo em coordenação com a sua respiração. Isso te traz para o presente, para a contemplação e esse estado de gratidão que a gente fica. É maravilhosa essa meditação. Existem diversas técnicas de meditação que você pode encontrar em aplicativos de celulares, no próprio canal do YouTube e nas pesquisas do Google. O mais importante é saber que nós médiuns precisamos tornar essa prática uma regra em nossas vidas. Um forte abraço e até breve!